Amém. Você pode se assentar. Deus abençoe sua vida. Boa noite para cada um dos irmãos que estão aqui, para os irmãos também que nos acompanham de casa. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 40. Nós estamos hoje na última quinta-feira do mês de setembro. Como o pastor Gidiel falou, a gente tem orado e pregado a respeito da vida que temos em Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus tem vida para ministrar sobre mim e sobre você nessa noite, amém? Quem aqui precisa receber da vida que o Senhor tem para ministrar? É necessário que nós estejamos conscientes disso. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos, se você puder erguer suas mãos, você podia pedir a Deus que derrame dessa vida sobre você. Ele mesmo disse que aquele que bebe da água que Ele tem para dar, do seu interior, fluem rios de águas vivas. Então, você podia orar e pedir: Senhor Jesus, visita a minha vida com aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Derrama sobre nós. É a nossa oração. Amém e amém. Semana passada, o pastor Gidiel falou sobre o Salmo de número 13. E, aliás, para quem já leu o Salmo 13, talvez tenha passado lá no fundo do seu coração uma revolta, assim, com as palavras que o salmista usa. Se ele estivesse aqui hoje orando aquela oração, imagina só que vem alguém aqui no culto de quinta-feira, no momento de oração, e ele decide orar ao Senhor, e o pastor Gidiel dá o microfone na mão dessa pessoa, e a pessoa começa a orar dizendo: Senhor Deus, será que o Senhor esqueceu que eu estou aqui embaixo? Deus, não é possível que o Senhor está de costas para mim até agora. Deus, o que o Senhor está fazendo aí em cima? Que eu estou clamando ao Senhor e o Senhor não me responde. O Senhor não olha para mim. Você ia pensar assim: pô, o pastor não vai tomar o microfone da mão desse irmão, não? Esse irmão está ficando doido. Como é que fala com Deus desse jeito, né? E dentre as muitas coisas que o pastor Gidiel falou sobre oração, uma delas me marcou muito. A gente, talvez, por causa do ambiente, da religião, a gente fez da oração um momento de falar bonito. Não é incomum o novo convertido falar assim: eu não sei orar. Essa semana eu estava visitando um casal jovem. E aí, sempre sou eu quem ora. Aliás, os pastores são sempre os que oram, né? Depois que eu virei pastor, passei a orar em todo que é lugar que eu ia, ou que eu vou. Não é incomum isso, é uma bênção. Mas aí eu falei: cara, hoje você vai orar. É um casal que vai começar discipulado, um casal que veio da igreja católica. E aí ele falou assim: pô, eu não sei orar. Falei: cara, você sabe. E aí ele orou, e foi uma oração bonita, porque é tão legal ouvir oração de gente que não é acostumada a falar essa linguagem nossa da igreja, né? A gente tem as maneiras de orar, o jeito de começar a oração: excelentíssimo Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. E aí a gente faz uma oração que parece mais um discurso, como se a gente estivesse no púlpito e Deus estivesse sentado no banco, ou se a gente estivesse fazendo um discurso para honrar alguém que está distante de nós. E esse cara orou falando: Deus, primeiro eu quero falar obrigado por causa disso. E a sensação que eu tinha é que Deus estava perto da gente ali naquela sala. Aliás, às vezes a sensação que eu tenho quando eu me vejo orando em casa é que Deus está aqui na igreja e eu estou fazendo um discurso. Oração é ambiente para a gente louvar o Senhor. Oração é ambiente para nós exaltarmos a beleza, a santidade de Deus. Mas a oração é um ambiente de intimidade. E se a gente perder a intimidade na oração, a gente perdeu tudo, porque Jesus ensinou a gente a falar com o Pai. Ninguém aqui, para falar com o Pai, precisa trocar de roupa, pentear o cabelo, precisa mudar a entonação da voz, escolher bem as palavras que vai falar. Relacionamento de pai e filho saudável não é assim. Pai vê filho de pijama. Pai com filho pequeno, né? Precisa levar no banheiro, precisa limpar, precisa dar banho. E aí depois os papéis se invertem e os pais ficam velhinhos e os filhos adultos agora têm que cumprir um papel tão bonito como esse. O relacionamento de intimidade é o que a gente precisa ter com Deus. Se você não tem orado nesses dias,
buscando na oração rasgar o seu coração diante de Deus, pode ter certeza que você está perdendo uma grande oportunidade de ser curado. Porque no ambiente da oração tem espaço para várias coisas. Por exemplo, falar como o salmista falou no Salmo 13. Na oração tem espaço para nós falarmos, como disse Davi no Salmo 51, Deus, eu estraguei tudo. Conversei com um cara e eu aconselhei semana passada que com 20 anos de idade chegou à conclusão de que ele estragou a vida dele toda. E se eu dissesse para você o que ele fez, talvez você diria, realmente, ele estragou muita coisa. E Davi ora falando, Deus, eu estraguei tudo. Se o Senhor quiser me condenar, Deus, o Senhor está certo, o Senhor é justo. Mas se o Senhor quiser me perdoar também, eu sei que o Senhor é bom na limpeza, eu vou ficar mais alvo do que a neve. A oração do Salmo 131, o salmista diz, eu fiz calar e sossegar minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. O ambiente da oração é esse ambiente de intimidade, de transparência, é esse ambiente de cura. E falando sobre oração, o pastor Gidiel disse, é importante que nós tenhamos na nossa mente alguns textos da palavra de Deus que a gente devia decorar. E aliás, o texto que a gente vai ler é um desses textos que a gente devia decorar. Isaías capítulo 40, eu vou ler só o verso 28, 29, 30 e 31. São 4 versículos que servem para nós como combustível de fé. Você podia não só ler esse texto, mas você podia decorar esse texto. Eu vou pedir para colocarem o texto na tela, Isaías capítulo 40. Eu vou ler o texto, eu queria que você lesse comigo também, em alta voz, se você puder, como quem está querendo receber essa palavra de Deus. Como quem está querendo receber na sua própria vida esse renovo prometido pelo Senhor nos versículos que nós vamos ler. E a palavra de Deus diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se você precisa do renovo do Senhor nessa noite, eu queria que você ficasse de pé e nós vamos ler novamente esse texto. E eu queria que enquanto você lesse esse texto, você bradasse diante dessa igreja, diante do inferno, diante do Deus que nos fortalece, as verdades que estão contidas nesse texto. Vamos ler agora só os versos 29 e 30, pode ser? Mas assim, é como se fosse um grito de guerra. A gente faz gincana no acampamento dos adolescentes, eles têm que fazer gritos de guerra. Quem faz o melhor grito de guerra e que grita mais alto, mais bonito, ganha chocolate. A gente compra muito chocolate para os meninos, né? Mas eu queria que você falasse assim, um grito de guerra para a sua alma. Porque o que está dizendo aqui é que Deus renova as nossas forças. Se você precisa de renovo, você lê junto comigo a palavra de Deus que diz assim, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você podia aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eu queria te convidar, ainda de pé, a erguer suas mãos mais uma vez e a orar ao Senhor. Senhor Deus, nós precisamos do renovo que vem do Senhor. Deus, esse renovo o mundo não tem para nos dar. Esse renovo, Deus, não tem nenhum hotel 5 estrelas que pode nos dar. Deus, esse renovo não tem dinheiro na conta, não tem salário, não tem emprego, não tem governo que possa trazer para o nosso coração. Esse renovo nós temos em Ti. Portanto, renova-nos nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre o tema renovados na esperança. Eu quero ser renovado
na esperança. O texto fala sobre alguém que se cansa. Esse alguém não é Deus. Aliás, existe um contraste entre o Deus a quem nós servimos e nós. A estrutura de Deus é totalmente diferente da nossa estrutura. Deus não se cansa, não se fatiga. Agora a gente cansa e a gente fica fatigado. Eu sei que tem gente aqui hoje que está com dor nas costas. E não foi Deus que me revelou, ou melhor, foi Deus que me revelou também, né? Mas não foi um ato profético não, irmãos. Eu estou com a dor nas costas que vocês não têm ideia. Aliás, né, não só eu, a equipe pastoral, temos alguns com hérnia de disco, eu sou um deles. Nós ficamos cansados. E eu queria te perguntar, será que você está cansado? Eu estou falando de cansaço físico. Porque Deus, quando trata da gente, Ele não trata só de um pedaço da gente, Ele trata da gente como um todo. O cansaço físico é um problema, Deus trata do cansaço físico. Se você estudar a história de Elias, um grande profeta do Senhor, um homem que foi muito usado por Deus, mas um homem que a gente vê em um dia orando e vendo o fogo descer do céu e consumindo centenas de profetas de Baal e de Astarote, e no outro dia, aquele mesmo homem que orou e viu fogo descer do céu, foge por medo da perseguição da rainha Jezabel, que era uma mulher cruel e que perseguia os profetas de Deus, que matou vários dos profetas de Deus. Aliás, é estranho, né? Como é que um cara que ora, vê o fogo descer do céu, foge com medo de um ser humano, né? Pô, esse cara tem contato com Deus, ele pede, Deus faz coisas tão maravilhosas. Deus vai tratar de Elias, e Elias, num quadro depressivo, enfia dentro de uma caverna, pede para si a morte, cansado de viver. Deus vira para Elias e fala assim: Elias, sai da caverna. E quando Elias sai da caverna, Deus dá para ele duas ordens: come e dorme. O texto diz que tinha comida pronta para ele comer, porque Deus que nos manda comer é o Deus que nos dá o alimento. Jesus falou em Mateus capítulo 6, a vida de vocês não é muito mais importante do que a comida? Ou seja, se eu dei para vocês a vida, eu não vou dar para vocês aquilo que é necessário para a manutenção da vida? Deus fez a gente e vai deixar a gente morrer de fome? Não é assim que Deus lida com o seu povo. Mas Deus manda comer. E depois Deus manda dormir. Aí Elias come e dorme. E depois que ele acorda, sabe o que Deus fala com ele de novo? Come e dorme. Elias não estava se alimentando bem, dormindo pouco. Cansaço físico só tem um jeito de resolver: descansando. Se o seu corpo está fatigado, só tem uma maneira de você solucionar esse problema. Você precisa dormir melhor. Você precisa comer melhor. Você precisa fazer um exercício físico. Então, por mais que não seja a ênfase da reflexão de hoje, cada um de nós aqui precisa cuidar melhor do corpo. Agora, tem um renovo que Deus promete para nós que não tem necessariamente muito a ver com o renovo físico. Esse é o renovo espiritual, porque assim como a gente se cansa fisicamente, existe um cansaço espiritual que vem sobre nós, que não tem sono bom, que não tem boa alimentação, que não tem regularidade de exercício físico que possa resolver dentro de nós. Pastor Jeremias tem feito lives todos os dias, ao meio-dia, lives de oração. E algumas semanas atrás ele fez uma live com um pastor presbiteriano, pastor, homem de Deus, chamado José João, lá de Manaus. Pastor José João teve um quadro de estafa, de cansaço físico, emocional, espiritual muito grande, a ponto de ser diagnosticado com uma síndrome chamada burnout. Ou seja, bateu biela. Não funciona mais, não roda mais, tem que dar uma pausa. Chegou no limite. E aí ele disse que foi tratado, né, foi no consultório, que
diminuiu a sua carga de trabalho na igreja, que teve um tempo de descanso físico, de renovo físico. Mas ele falou assim com a esposa dele: meu bem, eu estou indo pescar, eu vou pescar e parece que eu volto mais cansado. Eu saio para tirar um dia, um fim de semana, e parece que piora. E ele percebeu que aquele cansaço tão grande que ele tinha, não estou aqui dizendo que não existe cansaço físico e que não existe cansaço mental, mas ele percebeu, foi um discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, segundo as palavras dele, que aquele cansaço, aquela fatiga era espiritual. E ele falou: só tem um jeito de resolver isso: jejum e oração. E ele se retirou para jejuar e orar, e voltou renovado pelo Senhor. O que eu quero dizer é que se eu e você hoje nos encontramos estafados, cansados, fatigados espiritualmente, nós precisamos ser renovados na esperança. Então, a primeira lição que o texto que nós lemos traz para nós, o caminho desse renovo é esperar. Aliás, que coisa, né? Porque se tem uma coisa que a gente não gosta de fazer, é esperar. Se tem uma coisa que tira a nossa paciência, é precisar exercer a paciência. Para quem já precisou passar por um período de tratamento médico, me lembro na juventude, eu quebrei o pé, fiz uma cirurgia, e aí eu tinha que ir toda semana praticamente, esperar lá na fila para ter retorno com o médico. E olha só, que era um hospital particular. Eu esperava algumas horas, tem gente que espera por meses. E eu me lembro que eu falava assim: eu detesto vir no médico porque tem que ficar esperando, Se tem uma coisa que faz a gente perder a paciência, é receber um crachazinho de paciente. Mas não tem outro caminho. Porque com Deus, para nós recebermos renovo, só tem um jeito: nós precisamos esperar. Aliás, se quiser olhar outras traduções, o esperar aqui não tem a ver com ficar parado. Aliás, quando a Bíblia nos manda esperar no Senhor, ela não nos manda chegar numa posição que a gente reconhece que não dá para fazer mais nada. Então, eu esgotei todas as minhas possibilidades, então agora, já que eu não posso fazer mais nada, eu vou esperar em Deus. Não é isso que a Bíblia trata como esperar. Esperar para nós que somos de Deus não é por falta de opções. Eu fui no gerente do banco, eu não consegui negociar a dívida, eu tentei vender o carro, não consegui vender no preço que eu precisava, e já não tem mais nada que eu possa fazer para pagar essa conta, então agora eu vou esperar no Senhor. Não é isso que a Bíblia trata como esperar. Esperar para nós não é a última opção, aquela que nos resta. Pelo contrário, na presença de Deus, esperar é a primeira e melhor opção. É crer no Senhor, é confiar na ação do Senhor. Portanto, o caminho que Deus apresenta para mim e para você nessa noite, para que nós sejamos renovados espiritualmente, é a fé, a esperança, a confiança. A palavra diz: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele me ouviu, Ele ouviu meu grito de socorro. A palavra diz que Abraão, contra a esperança, creu. O apóstolo Paulo diz que esperou no Senhor e foi renovado por Ele. Nós precisamos esperar e confiar. Não tem jeito. Aliás, tem uma música do Marcos Almeida que a gente já cantou aqui muitas vezes. Esperar em Deus é caminhar. Porque a gente tem a vida nessa terra ilustrada pela caminhada do povo de Israel no deserto. Porque do mesmo jeito que aquele povo peregrinou no deserto por um período até chegar na terra prometida, espiritualmente nós peregrinamos nessa terra até que nós chegaremos na terra prometida. Eu estudei em uma escola cristã, e aí a gente tinha todo ano que dançar uma música, né? Tinha que dançar uma coreografia. Eu detestava isso, mas tinha que fazer, então eu acabava fazendo também. As meninas gostavam muito disso, tinha alguns meninos que gostavam também, eu particularmente
Já vi algumas fitas, né? Meu pai gravava as apresentações. Eu era aquele que, quando a turma ia para a direita, eu estava indo para o outro lado. E aí era uma beleza, né? E achava graça de tudo, tá tudo bom. Mas eu lembro de uma musiquinha que a gente dançou, que a música diz assim: caminhando eu vou para Canaã. E é uma música animada. E aí eu ficava pensando, mas quem caminhou para Canaã foi Abraão. Né? Quem caminhou para Canaã depois foi o próprio povo de Israel que, saindo do Egito, foi para a terra prometida. Como é que eu estou caminhando para Canaã? Aliás, é essa a realidade que nós vivemos. Nós estamos peregrinando nessa terra porque nós temos para nós reservado uma pátria que não é aqui, mas que nos será dada a partir da revelação de Cristo Jesus, quando Ele rasgar os céus e manifestar a sua glória plenamente. Então a gente vive esperando o dia chegar e caminhando em direção a esse lugar. Não adianta. A gente vai precisar rasgar a carteira de Deus. A gente vai precisar rasgar a carteira de provedores dos nossos lares. Quando a gente entrega o dízimo, é isso que a gente faz. A gente rasga diante dos céus, dizendo: Deus, eu estou reconhecendo que não sou eu quem traz a provisão, é o Senhor quem traz a provisão. E aí a gente vai ter que rasgar a carteira de sermos nós os consoladores dos nossos lares, porque a gente se vê em situações, às vezes, que a gente não tem como resolver, e a dor é tão grande que, ao invés da gente trazer consolo sobre a dor, parece que a dor da nossa casa, do lugar onde a gente vive, toma o nosso coração, e a gente tem que falar: Deus, eu não sou o consolador. O consolador é o Senhor. Então eu preciso do Senhor para o consolo, eu preciso do Senhor para a provisão. Esse texto de Isaías foi trazido no contexto dos dias da profecia do exílio. O povo de Israel passou por um período de escravidão em terra estranha. E agora, no capítulo 40, Isaías começa a falar a respeito do dia em que eles seriam trazidos de volta, o dia de consolo. Por isso ele começa dizendo: consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém, bradai, que já é o fim do tempo da sua milícia. Só que agora, quando Isaías começa a falar disso, olha, vai chegar o tempo em que vocês vão parar de sofrer, parar de viver como escravos. Ele começa a falar, não de um tempo, mas de uma pessoa. E ele diz assim: olha, preparem o caminho. Prepara o caminho no deserto, uma referência ao ministério de João Batista. E aí então, ele começa a apresentar a partir do verso 12 quem é esse que vem trazer libertação, trazer renovo, trazer esperança, trazer refrigério. Ele está falando de Jesus. E ele começa a ter uma conversa aqui, semelhante à conversa que ele já tinha tido outra vez com um homem chamado Jó. Não sei se você se lembra da história de Jó. Jó era um homem temente a Deus. E um dia o diabo chegou diante de Deus e ele falou assim: eu estava dando uma volta na terra, e Deus perguntou: você viu meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto, que teme a mim, que se desvia do mal. Eu fico imaginando, se Deus falasse isso de mim, cara, eu ia ser muito realizado. Eu preciso andar com Deus. Você precisa andar com Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e diga: olha, o Israel é um homem íntegro, reto, que me teme, que se desvia do mal. Aliás, cada um de nós que somos de Deus precisa ter esse como objetivo de vida. Deus olhar para nós e se agradar de nós. É claro que isso só nos é possível porque a gente foi lavado no sangue de Jesus. Mas se a gente foi lavado porque Jesus morreu por nós, a gente foi lavado para poder viver para Ele. Então a nossa vida tem que agradar o Senhor. E aí Deus fala para o diabo: Jó é um homem de Deus. E aí o diabo falou assim: é claro, também ele tem tudo. Tem saúde, tem dinheiro, tem família, tem tudo. Deixa eu tirar as coisas que o Senhor deu para ele e vamos ver se ele vai continuar fiel ao Senhor. Deus permite. E Jó começa a sofrer. E Jó decide não amaldiçoar o nome do Senhor. E chega uma hora que ele está sofrendo tanto que ele fala assim: Deus, era melhor que eu não tivesse nascido. Jó é encontrado em uma falta apenas. Jó se acha justo
aos olhos do Senhor e se acha capaz de poder argumentar com Deus. Ele fala assim: ó Deus, se o Senhor deixasse eu subir aí para trocar uma ideia com o Senhor no tribunal do Senhor, eu ia mostrar para o Senhor que eu estou andando certo, eu não tinha motivo para eu estar sofrendo isso tudo. Aí sabe o que Deus começa a falar com Jó? Você quer discutir comigo, Jó? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você estava, Jó, no dia que eu dei uma ordem e eu criei os céus? Onde é que você estava, Jó, no dia que eu comecei a dar nome às estrelas? Aí o texto de Isaías parece essa conversa. Fala assim: olha, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu em palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Ele diz assim: acaso não sabeis porventura, verso 21, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Eu fico imaginando Deus ouvindo o discurso de Jó e pensando assim: ó Jó, você não entendeu nada, cara. Eu só estou deixando você passar por isso porque através do seu testemunho meu nome está sendo glorificado e o diabo está sendo envergonhado. Jó, você só está passando por isso porque você, meu amigo, você anda comigo. Se você não andasse comigo, você não estava passando por isso. Porque se Jó não é um cara que anda com Deus, Deus não ia falar para o diabo: está vendo ele? Pode tirar as coisas dele que ele vai continuar fiel. Jó, eu sei que seu amor por mim é verdadeiro. E eu não abandonei você não, Jó. Eu estou aqui, eu estou te guardando. Aliás, o diabo só foi até onde eu deixei ele ir. O povo de Israel é levado como escravo, mas quem é que leva o povo para a escravidão? É Deus. E por que Deus leva o povo para a escravidão? Porque Deus precisava tratar o coração daquele povo. Aquele povo tinha mania de começar a adorar as coisas das suas mãos. Então o povo falava assim: fui eu que passei no vestibular, fui eu que fiz o concurso, fui eu que consegui construir esse prédio. Aí o povo dizia: olha, vamos adorar. E aí ele arrumava para si ídolos do coração. Naquele período, verdadeiros deuses, ou melhor, verdadeiros deuses não soa bem, né? Mas eram divindades a serem adoradas. Divindades que não existem, só existe um Deus. Mas eles adoravam como a divindades. E às vezes a gente arruma são outros ídolos do coração. E o que é um ídolo do coração? Ídolo do coração é tudo aquilo ou todo aquele em quem nós colocamos a nossa fé, quando a nossa fé deveria estar somente no Senhor. Se eu deveria confiar em Deus para me sustentar, mas eu confio no meu bolso, então o bolso é o ídolo do meu coração. Se eu deveria confiar em Deus para dirigir a minha vida, mas eu confio mesmo, é no cursinho que eu faço para passar no concurso que eu quero, então o cursinho que eu faço passou a ser o ídolo do meu coração. É Deus quem leva o povo para esse tempo, e Deus está por trás dessa história. E Deus está mexendo no coração desse povo, para esse povo aprender a crer. Então só tem um caminho para você ser renovado nessa noite, meu irmão. Só tem um caminho para que eu seja renovado nessa noite. Nós precisamos crer em Deus. Amém? A segunda lição: se o caminho é a espera, a confiança, a fé, a fonte do renovo é o Deus em quem nós esperamos. Nós não precisamos buscar em uma outra fonte o renovo que nós precisamos. Aliás, seria um grande erro. Aliás, é um grande erro. É um grande erro quando a gente busca em qualquer outro lugar aquilo que só Deus tem para oferecer para nós. Uma das palavras lindas que nós vemos nos evangelhos, se me lembro bem, no evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus olha para aquela multidão de homens que só queria comer o pão que ele multiplicava, e aí Jesus falou: vocês estão gostando de comer pão, né? Mas eu vou falar uma coisa: a partir de hoje, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os homens olharam para Jesus e disseram: dura é essa palavra, e foram embora.
Jesus não estava falando de canibalismo. Jesus estava falando do que Paulo depois, de outra maneira, colocou dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Dura esse discurso. E aí todo mundo vai embora. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: vocês querem ir embora também? Mas aí é feita uma pergunta para Jesus: mas Jesus, para onde é que a gente vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós precisamos entender que não existe nenhum outro em quem nós possamos buscar e encontraremos nele, então, renovo para a nossa alma. Como é que eu tenho buscado e como é que você tem buscado renovo para a sua alma? Aliás, quem aqui está precisando de renovo? Agora abaixa a mão e eu vou perguntar, se não precisa levantar. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Quanto tempo você tem se dedicado em oração? Uma coisa muito boa de cada um de vocês estão aqui no culto. Isso mostra que vocês querem receber do Senhor. Talvez alguns passos a mais precisam ser dados. Aliás, não só sobre a vida de vocês, mas sobre a minha vida e sobre a vida da Oitava Igreja. Nós estamos na semana do Aviva Oitava. Estamos orando por avivamento do Senhor sobre nós. Hoje é o dia de nós orarmos pelas autoridades do nosso país. Se você quer dar um passo na sua vida de oração, tem uma ferramenta muito boa, que é o aplicativo da Oitava. Você faz o download. Agora nem precisa mais cadastrar, porque estava dando problema esse negócio de cadastrar. Já vai ter o relógio de oração, você marca lá. Eu quero orar amanhã, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã você recebe uma notificação. Está na hora de você orar. Se Jesus é a fonte do renovo, só tem uma razão pela qual eu e você às vezes passamos períodos de seca. A gente não vai na fonte. Porque é impossível que, indo à fonte, eu e você não encontremos o renovo. Porque Ele prometeu. Aliás, a gente caminha pelas promessas do Senhor. O texto diz: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jesus fez um convite no Evangelho de Mateus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tão simples quanto está claro no texto. Jesus fez um convite. Quem for, vai receber alívio. Jeremias, capítulo 29, a gente estudou aqui algumas semanas atrás, verso 29, perdão. Sou eu quem sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Só que tem um aspecto da vida com Deus, que é Ele que vem ao nosso encontro. Em Efésios, Paulo diz que a gente estava morto e Deus nos deu vida. Então, não tem como o morto dar vida a si mesmo. Só que uma vez que Deus põe vida em nós, Ele quer ver a gente mexer. Né? Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que Ele espera que eu e você façamos por Ele. Morrer por nós, só Ele pode fazer. Agora, viver para Ele é estar com a gente. Então, é um convite do Senhor. Eu sei que às vezes a gente está tão triste, tão abatido, que você fala assim: eu não tenho força. Mas lembra do cego de Jericó? Um homem jogado no canto. Ninguém dava moral para ele. Mas ele deu um berro e clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, se você precisa hoje dar esse berro, você podia falar no seu coração: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é impossível que Ele não te escute. O caminho é a espera. A fonte é o Deus em quem nós esperamos. É a palavra do Senhor que nos renova. É a presença do Senhor que nos restaura. Eu contei aqui
A gente tem trabalho de capelania na igreja. E aí eu estava fazendo trabalho lá no centro socioeducativo. É literalmente uma prisão para menores infratores. Aí, os meninos estão lendo a Bíblia lá, né? E aí eu cheguei lá e fui contar a história de Moisés. Aí um dos meninos falou assim: ah, eu sei, lá, está lá em Êxodo. Aí eu falei para ele: não, pastor, está em Gênesis, finalzinho de Gênesis. Não, pastor, está em Êxodo. O que vocês acham que eu pensei? Talvez esse menino esteja certo. De jeito nenhum eu pensei: esse moleque está achando que é quem? Eu sou pastor, mano, já formei nesse negócio. Entendeu? Quer saber mais do que eu, pô? Sou eu que estou vindo aqui para pregar para você, não é o contrário, não. Aí o Espírito Santo de Deus me repreendeu. Porque a Bíblia tem dessas coisas, não interessa se você tem título, não interessa a sua posição. Quem quiser ler vai aprender, quem não quiser ler não vai aprender. Você pode estar 20 anos dentro dessa igreja. Se você não se dedicar para estudar a Bíblia, você não vai aprender a Bíblia. Aí não adianta falar: eu não consigo. Não consegue porque não tenta, porque para as coisas que precisa, consegue. Agora, você vê um novo convertido, ou um menino preso de 14 anos de idade, condenado por tráfico de droga, que pega a Bíblia de madrugada na cela e lê. E aí sabe o que ele aprende? Que a história de Moisés está em Êxodo. Final de Gênesis fala da história de José. A fonte é o Senhor em quem nós esperamos. Se você precisa desse renovo, você não precisa necessariamente de que alguém ore por você. Nós podemos e vamos orar por vocês. Você não precisa necessariamente de alguém que leia a Bíblia com você. Nós já acabamos de ler a Bíblia juntos. Porque tem um ambiente da vida com Deus que só existe porque Jesus morreu na cruz, aí o véu rasgou, então a gente entra para dentro do quarto de Deus. Ou melhor, Deus entra agora para dentro do nosso quarto. E Jesus falou assim: quando vocês quiserem orar, gente, entra no seu quarto e fecha a porta. E vocês falam comigo em secreto. Ou seja, cada um de nós aqui pode buscar o Senhor. Talvez sua casa seja linda, maravilhosa, com armário planejado para todos os lados, com piso de mármore, com carro na garagem, não interessa. Talvez sua casa nem está pronta ainda, pode estar no tijolo. Se você entrar para dentro dela e falar com Deus, Deus vai te responder. Ele que prometeu. Aliás, ele falou aqui da casa, mas a gente pode aplicar isso a outras coisas, porque se você entrar para um ônibus, vai embora para sua casa hoje, depois do culto, e você quiser buscar Deus dentro do ônibus, Deus anda de ônibus também. E se você tiver um carro importado, que não tem nenhum em Belo Horizonte igual, e dentro desse carro você quiser falar com Deus, Deus anda nesse carro também. Você precisa buscar Deus por você. Eu preciso buscar Deus por mim. Ele é a fonte do renovo. E por fim, o renovo que Ele tem para dar para a gente não é uma coisa que a gente experimentou antes, porque é um renovo sobrenatural. O caminho é a espera, a fonte é o Deus em quem esperamos, e o renovo é sobrenatural. Olha o que diz o texto: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Quem aqui já voou a não ser de avião? Correm e não se cansam. Corre uma maratona para ver se não se cansa. Caminham e não se fatigam. Caminha no deserto 40 anos para ver se não se fatiga. Só que esse renovo que Deus traz é espiritual. Aliás, uma ilustração: o povo caminhou 40 anos no deserto e o texto diz que os pés não se incharam, que as roupas não se gastaram. Existe um aspecto sobrenatural da manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Não existe outro e não existe nenhum lugar onde nós possamos provar daquilo que é sobrenatural, é espiritual, é coisa que a gente só pode discernir a partir do Evangelho. Coisas naturais nós discernimos naturalmente, mas a palavra diz que aquilo que é espiritual
Só quem tem a mente de Cristo pode discernir. Por exemplo, chegar à conclusão que jejum e oração é o que você precisa para ser renovado, só quem tem a mente de Cristo pode discernir. Chegar à conclusão de que você precisa decorar uns salmos, alguns salmos, e recitar esses salmos ao longo dos seus dias, porque é isso que vai renovar o seu coração. É esse o ambiente sobrenatural. Só quem tem a mente de Cristo pode discernir. Passando pela situação que você está passando, enfrentando as muitas lutas que talvez você esteja enfrentando, fazer um grande sacrifício para sair da sua casa e vir para o culto hoje. E eu creio que deve ter pelo menos uma pessoa aqui que se enquadra nisso que eu acabei de falar. Essa é uma situação que só pode ser discernida por quem tem a mente de Cristo. Porque para outra pessoa era mais fácil ficar em casa hoje. Para outra pessoa era mais fácil assistir um jogo, assistir uma série, assistir qualquer coisa. Mas você que tem a mente de Cristo entendeu, como a gente acabou de ler aqui no Salmo 133, no início do culto, que tem um lugar onde os irmãos estão em união. Aqui não está falando só do templo, né? Mas a ilustração dessa palavra é a comunhão dos irmãos presencial, que foi nesse lugar que Deus ordenou a bênção dele. E se Deus ordenou a bênção dele nesse lugar, é nesse lugar que eu quero estar. Falamos há algumas semanas, não é esperado que as autoridades entendam a importância do culto. É esperado que quem tem a mente de Cristo compreenda a importância do culto. Para muita gente no mundo não faz sentido nenhum. Mas não é nada demais olhar para o irmão, olhar no olho. Aliás, aproveita e olha no olho do seu irmão aí. E você que está em casa, não dá para olhar no olho, mas se tiver alguém do seu lado aí, olha no olho dele. Eu queria que você falasse com o seu irmão assim: a paz do Senhor. Para quem não tem a mente de Cristo, isso não faz sentido. Agora, para quem é de Deus, isso faz todo sentido. Nós somos de Deus. Nós provamos do renovo sobrenatural que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você nessa noite precise entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você ainda não fez isso. A palavra diz que com o coração a gente crê para a justiça, mas é com a boca que a gente confessa a respeito da salvação. Talvez no seu coração você já creu. Agora você precisa confessar com sua boca: eu creio. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? Deseja ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se tiver, você podia só me dar um sinal, Senhor. Eu quero saber quem é. Alguém aqui? Talvez você que está em casa, você crê no Senhor Jesus. Você precisa ser batizado. E eu te convido a acessar esse QR Code aqui. Nós temos uma classe de discipulado online e a gente quer te batizar presencialmente. Mas a gente te convida para uma caminhada de estudo da palavra de Deus, de conhecimento do Evangelho. Quero chamar a nossa integração aqui também, por favor. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Bom, todo mundo que vem aqui na oitava é bem-vindo. E pela primeira vez a gente quer presentear vocês. Então, assim que a gente encerrar o culto, nossa integração tem um presente para você, com chocolate também. Então, sei que você deve estar com fome aí, né? Esse é o horário que começa a bater a fome mais forte. Vamos orar? Quero chamar o pastor Gidiel para orar por nós. E orar também, encerrando esse tempo de comunhão. Talvez você já tenha feito esse processo de orar e parece que Deus não responde. Isso não quer dizer que Ele não está ouvindo nem que Ele vai responder. Pode ser que Ele está querendo que você compartilhe com alguém a sua dor.
Gálatas capítulo 6 diz que o evangelho também é a proposta para que um ajude o outro a levar a carga dele. É muito interessante esse texto. Você ajuda o outro a levar a carga dele, mas o outro tem que levar a carga dele. Não é você que vai levar para ele, não. Você vai ajudar. Então, que o Senhor Jesus presenteie você com um amigo ou uma amiga, um irmão na fé, que possa ouvir você e chorar com você, sorrir com você, celebrar com você. Não desista, não pare. Nunca desapaixone-se. Você viva uma vida apaixonada pela vida e pelo Senhor Jesus, que é a nossa vida. Nós vamos fazer uma oração e receber a bênção do Senhor. E assim a gente encerra nosso culto pela internet. E nós que estamos aqui nesse endereço, Nestor Soares de Melo 15, vamos ter mais um minutinho só. Depois a gente também vai para a nossa casa. Que bom que você tem uma casa para ir, não é? Que Deus abençoe você e o local que você mora. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Israel, pelo tempo dedicado à leitura e à absorção de um entendimento promovido, trazido pelo Espírito Santo do Senhor, e a disposição de vir aqui hoje, mesmo com dor, mesmo com dificuldade física, com limitação física, para compartilhar conosco, os irmãos dele, o que o Senhor falou com o coração dele e que também falou através dele no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a não desistir de ter o Senhor como a nossa fonte do renovo, para que a gente também nunca deixe de fazer da esperança a marca da nossa caminhada e dessa maneira a gente experimentar o sobrenatural, a coisa extraordinária. O Senhor é tão fantástico, a gente sabe disso. O Senhor pode, nesse exato momento, agora, no encerramento desse culto, trazer a esperança que estava amortecida para a vida de alguém que está aqui. Um renovo para a vida daquele que já está perto da exaustão emocional, ou espiritual, ou física. Nós oramos por essa sobrenatural ação do Senhor em nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus, irmão, a presença, o amor de Deus, o Pai, o poder, a companhia do Espírito Santo, encha você assim muito, 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 até você sentir que está transbordando das coisas de Deus. Que assim seja a sua vida, uma bênção, um presente para todos aqueles com os quais você tem contato. Amém e amém. Você de casa, um abraço. O Senhor Jesus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?